Pessoal, sejam bem-vindos ao Agora é o Caso Brasil, Circuito... Eita, errei. Vamos de novo. Pessoal, sejam bem-vindos ao Agora é o Caso Brasil, Circuit Live. Hoje a gente está com a Jane Pimentel, ela que é celebrante de casamento e vai trazer para a gente como é casar em casa, o home wedding, que agora, nesses tempos de pandemia, é necessário mudar a forma de casar. Então, Jane, seja muito bem-vinda a esse nosso circuito de lives aí que a gente criou para levar informações sobre casamento. Jane, seja bem-vinda. Boa tarde, Fradique. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. É um prazer enorme estar com você, estar com Agora Eu Caso, que tanto nos ajuda, nos coloca para frente o tempo todo. Então, é um prazer estar aqui. Vamos conversar, vai ser uma conversa maravilhosa. Jane participou das nossas duas últimas edições lá em Teresina. E como é que foi, Jane? Como é que foi participar do Agora é o Caso Brasil? Para mim, foi assim um empurrão na minha carreira, porque eu estava começando na minha primeira edição, né? E o Agora Eu Caso foi fundamental para que as pessoas me conhecessem meu trabalho, porque até então ninguém sabia nem o que era celebrante de casamento, né? Havia uma confusão muito grande com relação a cerimonialista e celebrante de casamento, porque cerimonialista as pessoas remetem à cerimônia. Então, achavam que é também quem fazia a cerimônia do casamento. Então, assim, o primeiro passo foi o Agora Eu Caso. Foi muito bom. Foi assim, para mim, um divisor de águas. Você não Certeza. sabe, você não sabe como eu fico feliz em escutar isso. A gente que idealiza, a gente que leva esse evento aí, que né, encabeça. É muito legal escutar isso das pessoas que participam, saber que a gente contribui um pouquinho aí para a carreira, para o sucesso. É muito, Ah, muito, muito bom. Agora, essa confusão ainda existe, ainda tem muita gente que confunde as profissões de celebrante com as de cerimonialista. cerimonialista. Mas, Jane, pandemia, esse vírus que a gente não pode falar o nome por conta do engajamento, ah, como é casar em casa, home wedding, essa novidade que agora chegou aí e, pelo visto, chegou para ficar. Assim, Fradique, o ser humano, ele se adapta. Ele é próprio para adaptações. Então, o que acontece? A gente se viu de uma forma inevitável de se reinventar, né? Então, quando a gente vê o quê? Foi o profissional de eventos hoje, ele vive numa angústia terrível, porque ele não sabe quando tudo vai voltar ao normal. Muitos não estão conseguindo, e aqueles que estão realmente conseguindo ainda estar no mercado, estão se reinventando, fazendo tudo da melhor forma possível. Então, aquele casamento com 50, 100, 200 pessoas, ele tem que ser adiado, né? É questão de saúde, é questão de vida. E aí De lei surgiu também, a gente de tem que lei, lembrar né? disso, que é questão Claro, de lei também. claro, claro. E aí, o que a gente faz, né? A gente não deixa de sonhar, a gente vai sonhar em casa, né? Então, assim, o celebrante de casamento, ele já tem essa proposta de ir onde os noivos desejarem, aonde os noivos desejarem. Para você ter uma ideia, no dia 21 de abril de 2019, eu fiz o meu primeiro home wedding, né? Foi no quintal da casa da noiva, foi um dos casamentos mais emocionantes, né? Claro que com a quantidade de pessoas que eles desejavam, não se falava ainda, né? No problema que nós estamos enfrentando hoje. Ah, Então, então ainda foi antes da pandemia, ainda foi antes de foi, disso tudo foi começar. antes. Mas era o sonho dela casar na casa dela, né? Então, Já eles tinham fazer um home wedding antes de ser necessário. sim, sim, sim. E aí foi maravilhoso, foi uma experiência muito bonita, muito emocionante, porque a gente envolve a família, o espaço onde ela viveu, onde ela cresceu, onde os pais estão, os seus animaizinhos. Então, assim, agrega muito valor ao local, né? Muito amor, muita emoção. A Tem diferença, história envolvida, né? história, muita história. Para você ter uma ideia, foi também na rua,
né, lá da casa, onde eles se conheceram e tudo. Então, tudo isso foi contado. Então, assim, levar o casamento para casa, além da gente se adaptar a essas condições que nós estamos vivendo hoje, a gente leva também para aquele lar, para aquele espaço, muito amor, muita harmonia, muita energia positiva, porque todo mundo que está num casamento, ela já vai com amor no coração. Você não acha, não é verdade? É mais, eu tenho certeza que é mais emocionante. Mas vamos lá. Atualmente, hoje, pela legislação, quantas pessoas podem estar num casamento como esse? Assim, para se fazer o casamento civil, que no meu caso, será o religioso com efeito civil, né? Então, assim, basta o celebrante, duas testemunhas e os nubentes, né? Os noivos. Pronto. Com isso, já fecha todo o trâmite civil. Perfeito. Não, mas Porque assim, eu quero saber, podem ir mais pessoas. Ainda hoje, assim, no caso dessa, a gente, no caso de não ser uma coisa tão rígida, né? A gente está em restrição, mas não está tão fechado. A gente ainda pode ter um pouco, os pais podem ir? assim, Fradique, o que é permitido, o que se coloca hoje é no máximo 10 pessoas e todo mundo utilizando os cuidados para a questão da saúde, né? O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é o álcool, né? As máscaras, o distanciamento previsto. Então, tudo isso deve acontecer, né? Então, por quê? Até 10 para não gerar aglomeração. Porque ainda não nos foi permitido um aumento, né? Ou seja, um esticamento dessa quantidade de público, ainda não. Né? E vamos ver se gradativamente isso vai acontecendo, né? Existe alguma diferença, Jane, do casamento home wedding para o casamento normal, para o wedding normal, para o wedding normal? Eu diria que, particularmente falando, né? A diferença, Fradique, é apenas a quantidade de pessoas. Porque o meu trabalho, eu estou falando particularmente, eu levo do mesmo jeito que eu me proponho a um casamento de 10, 50, 200 pessoas. A cerimônia é uma só. Claro que a gente tem que prever hoje o tempo, né? Para que a gente não se alongue, para que, realmente, levando em conta todos os cuidados para todos que estão ali. Mas a emoção, a personalização, a exclusividade, o discurso único para aqueles dois é o mesmo. É Então, certeza de então muita emoção. a essência continua sendo a mesma, porque A tá ali essência, sim. uma reunião pequena, mas o essencial está ali, mas não mudou, não muda a essência do casamento. Não é A para Alzilene mudar. aqui está dizendo que ainda bem que já casou antes, então não tem mais que passar por esse perrengue aqui Mas de se quiser diminuir. renovar votos, se quiser renovar os votos, eu estou aqui mesmo. Para Não isso, é? Afinal de contas, por que não, né? Por que não é, renovar? Olha, Alzilene, exato. já fica aí o meio que se convidando aí, quem sabe uma renovação de votos. Tem Então, novidades, viu, por aí. Tem novidades por aí. Tem já novidades. tem, né? Tem. Pois traga para cá. Jane, tipo de Oi. celebração. O que é que dá para a gente fazer dentro do home wedding? Eu Fradique, sei que tem assim, vários, né? tem. A única coisa que impede hoje de fazer uma cerimônia enriquecer mais, né, o dia do seu casamento, mesmo home wedding, é a questão dos materiais para você conseguir adquirir. Mas hoje a gente faz pedidos e chega tudo com antecedência se você se planejar. Né? Mas qualquer outra cerimônia dá para a gente encaixar, sim, com certeza, sempre pensando na otimização do tempo. Mas todas as cerimônias podem ser, sim, encaixadas. Pode ser. Principalmente aquele casal, porque existem os casais que não vão ter a festa outro dia, que vai ser tudo naquele dia mesmo, né? Vão querer fazer o civil, o religioso, tudo ali naquele dia. Então, a gente propõe encaixar todo o sonho Mas dele. isso antes, né? Isso antes da pandemia. Atualmente não tá dando para fazer tudo no mesmo dia, né? Não é isso que eu estou dizendo. A gente otimizando o tempo,
Dá para fazer, porque não vai ter tantas coisas para acontecer. A gente pode otimizar o tempo, a gente pode otimizar o discurso, mas sempre privilegiando a história deles, com muita emoção. Dá para encaixar, sim. Dá para fazer. Dá Pessoal, sim. vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está com Jane Pimentel, celebrante de casamentos. Estamos falando hoje de home wedding e a Jane não vem falar só sobre isso, tá? No final da nossa conversa, ela, para quem não sabe, ela gosta de fazer artes com artes manuais, artesanato, Gosto de e fazer ela vai arte. passar para a gente como fazer transformar jarrinhos de cerâmica em bonequinhos. Então, assim, eu já vi, eu tive o privilégio de ver antes. Então, tá lindo o que ela vai trazer para a gente. Então, fica com a gente aí até o final, que vem coisa muito bonita aí para aprender e fácil, pessoal. Parece, eu não sei se eu tenho essa habilidade toda, mas ela faz parecer fácil de fazer. Então, Basta fica com a tentar. gente aí. Já pensou a Fradique fazendo jarrinhos, fazendo bonequinhos? Ia ser Jane, lindo. não inventa, Jane, não inventa. Não vai sair legal esse negócio. Não inventa que isso aqui. Ó, geralmente homem não tem muito jeito com essas É coisas. só tentar que dá certo. A gente falou dos tipos de cerimônia. Né? Kelvinha, seja bem-vinda, Kelvinha. Coisa boa você Pois estar é, eu aqui. tô... Então vamos lá. Se a gente tiver que fazer uma cerimônia das areias, tem como a Jane consegue fazer isso? Sim, sim, assim, eu tenho um estoque, assim, falando de material, né? Eu já tenho um certo estoque em casa, de variedade e tudo. E dependendo também, eu tenho tanto variedades de vidrinhos, de potinhos, como das areias variadas, de cores variadas. Mas também a gente tem casas que entregam, é só a gente saber tudo com antecedência, que tudo dá certo, com certeza. O grande pulo aí é a programação, não é isso? É a programação, é a boa vontade, é querer fazer direito, porque não quer dizer, Fradique, que é em casa, no aconchego do seu lar, com toda a segurança, no terraço, no quintal, na sala, que a gente não possa levar emoção. A gente pode sim, com certeza. E a minha proposta é essa: eu não meço esforços para levar o meu produto além do que eu sou contratada, que eu não gosto nem dessa palavra assim, contratada, parece uma coisa seca, né? Mas porque eu acabo gerando laços, criando laços com eles, e eu A quero gente sempre cria, a gente não tem pois jeito, é, a gente trabalha com isso, não tem como não criar laços, não. A gente exatamente, se afeiçoa demais. você cria laços, então você gera uma amizade, então você quer levar o melhor para os teus amigos, né? É sempre Ah, assim. eu acabo me apegando a pai, mãe, a gente sai gostando de todo mundo quando a gente faz o É casamento, a verdade. gente acaba se apegando à família inteira. Isso, é A verdade. Paulinha aqui está dizendo que o casamento dela vai ser com a cerimônia das areias. Pronto, Então a já Paulinha. É, a gente Paulinha acaba já vai aí unindo. casar com a cerimônia das areias. Eu não sei se é porque é a mais conhecida, mas eu acho uma das mais bonitas, eu, sinceramente. Eu acho É. que tem um significado muito bacana. E A do ela Lava pode Pés também. Isso, e ela tem uma variedade muito grande a cerimônia das areias. Você pode adaptar com muitas pessoas, com poucas pessoas, então dá para Ah, tranquilamente a gente fazer. muitas pessoas, mais gente participando da cerimônia, Porque explica você isso. pode, Fadik, você pode, claro que sempre são areias de cores diferentes que vão se misturar. Pode ser usadas essas duas cores apenas o casal misturando, ou ele pode também, o casal, claro, com um grupo maior de pessoas, outras pessoas trazerem potinhos com cores diferentes e entregar ao casal para que sejam misturadas. Então, isso varia muito, né? Vai de Então encontro ao é como se a família pudesse, a família e amigos pode. pudessem participar também. Isso, e até aqueles que de repente você esqueceu ou não teve porquê, não teve como chamar para ser padrinho, não teve como para participar mais perto da cerimônia. E aí, de repente, você diz, eu vou chamar para trazer os potinhos das areias. Então, você Sim. pode É encaixar. uma forma, é uma forma de acariciar essa pessoa, Sim, né? sim, sim. Agraciar, trazer para perto, Trazer para agradecer pela, perto. pela amizade, por tudo, enfim. Ah, pronto. Eu sei que você já falou, mas eu queria deixar claro, como eu sou ligado nessa questão do direito,
eu queria, assim, eu sempre gosto de deixar claro para os meus noivos que, assim, existe pessoas que obrigatoriamente precisam estar dentro do casamento, precisam estar lá presentes, para que a coisa se oficialize legalmente falando. Estou falando assim, legalmente falando, quem precisa estar. Pronto. No home wedding, casar em casa, basta o celebrante, os nubentes e duas testemunhas. Pronto, acabou. E, é claro, a documentação do cartório pronta, né, para ser assinado. Por quê? Porque é um documento oficial, é uma ata, e lá tem todos os nomes daqueles que participam daquela cerimônia, e é preciso que as assinaturas sejam feitas todas no mesmo momento, todos juntos, todos testemunhando ali aquele acontecimento. E dali saem, são geralmente aqui os nossos cartórios emitem duas vias do termo de casamento, e aí uma via fica para mim, que é para a minha instituição, é para o meu arquivo, e a outra via os noivos ficam e levam para o cartório para dar entrada na certidão de casamento. Pronto. E tá Isso é muito casado. importante porque as pessoas realmente não dominam essa parte da parte legal e que ela é muito Isso. importante também. É um tanto chatinha, mas é importante, muito importante saber, porque senão na véspera dá uma dor de cabeça para os noivos. E Aí é um Deus. assim, Fradique, só lhe cortando, me desculpa. É preciso que tenha os trâmites do cartório antes. É bom que os noivos saibam disso. Eles é que entram em contato com o cartório para dar entrada nos proclamas. Isso deve ser feito com um mês de antecedência. Eles querem até um mês de antecedência. E O aí, ideal, o ideal é que seja um mês, até porque tem um trâmite dentro do cartório que é com a promotoria. A gente precisa que o cartório leve para o promotor dar o despacho. Então, o trâmite do promotor é que às vezes você precisa encontrar um promotor disponível para que faça. E eles têm dificuldade, às vezes, de encontrar isso. Então, o uhum, despacho do Ministério Público é que atravanca aí esse processo. Por isso que eles pedem esse prazo. E aí eu, com os meus noivos, eu digo, pessoal, 60 dias. Entreguem 60 e esquece, porque se der algum problema no meio do caminho, dá tempo da gente, com calma, resolver isso aí. resolver. Tem um monte de cerimonialista aí que me dá uma aula aqui. Né? Então, a Kel me dá uma aula, a Edna me dá uma aula, tem um monte aí que me dá uma aula aqui nesse Pois é, quesito aqui, Fradique. com certeza. E, e aí eles dão entrada, né? É, o que é que acontece? Uns 2 ou 3 dias antes do casamento, os noivos vão pegar o termo de casamento. Então, essa parte é toda com os noivos. Por quê? Porque a opção de ter o civil é dos noivos. E o cartório, ele prefere o contato dos noivos. Por quê? Porque eles precisam de assinaturas, eles precisam saber qual regime de casamento que os noivos desejam, né? Tem a taxa a ser paga. Então, tudo isso é do lado dos noivos. Eu, como celebrante de casamento, oficializo o documento, né? Deixo o documento legal com minha assinatura, porque eu faço parte de uma instituição, com CNPJ, com tudo legalizado, né? Que dá validade ao documento e à futura certidão de casamento. Que você torna válido o termo de casamento que vem do cartório, né? Estão perguntando Exatamente. aqui se pode ser no mínimo de 60 dias. Na verdade, não tem um prazo mínimo. O prazo que eles dão, na verdade, é o prazo para receber o termo de casamento. Que se for um casamento se for em igreja, você tem aí uma semana para receber o termo. Se for nos cartórios teresinenses, tá, pessoal? Não sei como é que se há alguma mudança nos cartórios de outras comarcas, né, de outros estados. Mas nos teresinenses você recebe com uma semana de antecedência para as igrejas, e quando tem mudança de igreja, né, que você é de uma igreja e tem que fazer em outra Em paróquia, outro, né? você recebe com 15 dias de antecedência. Mas antecedência para dar entrada nos documentos, não. Você não tem essa. Não, eles, quanto antes você dá entrada, eles preferem. E quando você vai optar por um outro regime de bens,
não o comum, que é o parcial de bens. Aí tem um outro processo dentro do cartório, que é um processo mais extenso, e aí sim, o ideal é que você dê entrada realmente com 60 dias, no mínimo de 60 dias, para que você não tenha nenhum percalço, né, nenhuma chateação no meio do caminho aí É, para seu casamento. Agora, Jane, tem dois tipos de casamento que são pequenos, que tem poucas pessoas envolvidas, mas que tem uma diferença entre eles. E eu queria que você esclarecesse isso para a gente, que é digo, a diferença entre o casamento online para o casamento home wedding. Então, assim, os pronto. dois se fortaleceram, um praticamente surgiu agora aqui nessa pandemia, e o outro começou surgiu na pandemia e o outro criou força na pandemia. E aí, qual a diferença de um para o outro? Bom, primeira coisa, se você quer o seu casamento civil, é preciso obrigatoriamente que a gente tenha o encontro dos 5 para fazer as assinaturas obrigatórias para o termo de casamento. Se você quer apenas uma celebração não oficial, ela pode ser feita online, tranquilamente. E aí você espera a pandemia passar para depois fazer o casamento civil realmente. Porque online, o que é feito? São feitas as celebrações. Né? Celebrar, porque eu posso celebrar de onde eu estiver, eu posso emanar para você, Fradique, energias positivas de onde eu estiver, falar com você de onde eu estiver, não é verdade? Então é isso. Quando se fala casamento online, são celebrações online. Então essa é a diferença. Para o efeito Mas então, legal, é como se fosse eu tivesse que ter dois momentos, um momento de celebração e um momento de oficialização. Seria isso no casamento uhum, online? sim, sim, porque assim, a questão do casamento civil, ela vai de acordo com o que eu desejo para estabilidades futuras do casal, né? Mas o casamento social, que eu faço também, não é claro, né? Nem todos os casais querem o civil, querem apenas uma celebração com todos aqueles que eles amam. Então, isso dessa forma pode ser feito online, mas a partir do momento que eu quero o civil, aí eu preciso da reunião daqueles 5 celebrantes, 2 testemunhas e o casal para assinarem o termo que já vem com o espaço pré-determinado para as 5 assinaturas. Agora, cerimônias online podem ser feitas quantas quiserem, tranquilamente, porque muitas vezes também tem aqueles que já são casados no civil, mas querem uma reunião maior. E aí, hoje, né, com os programas que a As, gente tem aí de as reuniões, transmissões. pois é, e aí conseguem uma enorme quantidade de pessoas que não poderia ter nesse momento. Né? Aí tem essa Então diferença. então nesse caso, eu posso ter a noiva e o noivo e o restante transmitir isso para quem, para os amigos, para a família, para quem está Claro, longe, para quem com está perto aqui certeza. do lado, mas não pode vir, agora não pode mais, Uhum. a gente não pode E, receber. e o Então, celebrante, como peça fundamental nesse momento, conduzir a cerimônia de forma emocionante, profunda. Não é porque ele está num momento, num formato diferente, que ele deve se comportar de forma diferente, não. A nossa essência e nosso objetivo como celebrante, ele é um só. Né? Então, a continua, questão... o rito Isso, continua o mesmo. Assim, só o não vai estar a mesmo rito. presença, mas o rito continua mais ou menos a mesma Isso, coisa. É isso? né? E aí todos que estão presentes vão perceber a vontade do casal de estarem juntos e vão considerar ali como uma cerimônia realizada, tranquilamente, né? O que não vai ter, Aí depois para conseguir o efeito civil, é que a gente aí, tem que aí tem um outro momento só para isso, colheita de assinaturas, como você bem falou, todos juntos no mesmo todos momento. juntos, exatamente, viu? Vamos lá. A gente passou mais uma vez. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando aqui agora. Deixa eu ver aqui. Nehemias Lima. Neemias, meu querido Neemias, ele está aí, Neemias, está dizendo maravilhoso, que deu vontade obrigada. de casar.
que deu vontade de casar, pois aproveite, meu irmão. Vamos fazer esse casamento logo. A Edna aqui disse que já faz já faz o cerimonial dele. A Edna aqui é ligeira, não Já tem brinca não. celebrante, já tem Já tem cerimonial. celebrante, já tem cerimonial. Aqui não é brincadeira não. Então, vamos lá. Agora, dona Jane. E Agora, dona Jane, a gente vai passar para a parte onde você vai para o desafio do Agora eu Caso. Então, é agora no Circuit Live do Agora eu Caso, onde você vai ter que mostrar um outro lado da Jane, tá? Essa parte da celebrante, a gente sabe que você domina, a gente sabe que você conhece, você está na sua zona de conforto, e agora a nossa meta é lhe tirar dessa zona de conforto e mostrar um outro lado da Jane Pimentel. Então chegou a hora do artesanato. O que é que você vai trazer para... Ah, sim, vamos chamar o nosso assistente, cadê ele? cadê ele? Já está aí do Baixa lado? aqui, baixa aqui. Só a Esse aqui é mão, o né? Guilherme, meu filho, meu assistente. Meu E braço aí, forte aqui. Guilherme? Olha, Então, deixa eu colocar aqui para você. diga lá. O artesanato sempre foi uma paixão. Eu tenho uma paixão por artesanato. Eu adoro inventar e gosto muito de arte de todas as formas, de tela, de inventar, de pegar latas e tentar deixá-las mais bonitas. Aqui em casa, tudo, a maioria das coisas que tem aqui na minha casa foi eu que fiz mesmo, né? E essa questão dos jarrinhos, eu me vi uma vez, sempre as minhas pesquisas pela internet, e a cabeça, menina, eu vou tentar fazer, eu acho que eu dou conta. E aí eu gosto muito, eu sou muito assim, detalhista. Até nas minhas cerimônias, eu gosto de surpreender os noivinhos com alguns detalhes que nem imaginam o que eu tento fazer. E aí, nos jarrinhos, para transformar em bonequinhos, eu tento também fazer do mesmo jeito. Eu demoro, às vezes, mais de um dia para finalizar, enquanto não está aquele detalhezinho do jeito que eu quero, pronto, eu não acabo. Mas nós estamos aqui. Mas eu quero que Vamos você lá? me diga, eu quero que você passe para a gente quais ferramentas, o que é necessário para que a pessoa possa executar, o que é que ela vai precisar ter em casa para fazer, para começar, pelo menos, para começar a fazer esses jarrinhos em casa. Nós precisamos mudar um pouquinho a posição da câmera, tá certo? Vamos lá, Fica vamos melhor. usar o Guilherme aí, já que ele está aí, vamos pegar ele aí.